Para o pessoal entrar. Deixa eu convidar aqui. Pronto. E Robson, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Dan, tudo bem? Bem? Tô bem, graças a Deus. Como é que tá? Também, graças a Deus, só rompendo em fé, Amém. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Pronto. certo? Prontinho. Estamos aqui mais uma live para a gente falar sobre o testemunho cristão, para edificar vidas, transformar vidas. Eu creio que cada momento que a gente vive, cada história é um testemunho para a gente contar o que Deus fez em nossa vida. E o nosso convidado é Robson, e ele vai estar falando um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória cristã. Robson, pode ficar à vontade, está com o espaço de se apresentar e pode continuar falando seu testemunho, viu? A princípio, eu queria saudar a todos que nos acompanham através dessa live com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Amém. Quem não me conhece, eu sou presbítero Robson. Atualmente, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estou aqui para contar aquilo que o Senhor fez na minha vida e compartilhar com todos que nos acompanham a partir deste momento. Pode ficar à E, vontade, Robson, para falar seu testemunho, viu? amém. Só começando, eu queria só estar citando algumas partes, pois a gente queria estar bem resumindo, é um pouco grande meu testemunho, porém eu queria fazer isso em tempo hábil e espero que edifique muitas vidas, porque aquilo que o Senhor fez na minha vida foi uma coisa tão grande que homem não podia fazer, psicólogo não podia fazer, nenhum tipo de patologia poderia fazer o que o Senhor fez na minha vida. Eu, aos 7 anos de idade, eu tive o primeiro contato com o Evangelho. A minha avó, ela foi da minha família, foi a pioneira, foi a primeira aí aos pés do Senhor. Ninguém da minha família conhecia o Evangelho, e a minha avó, assim, ela abriu o caminho. E eu, muito novo, com 7 anos de idade, acompanhei ela. E ali, Deus, ele começou um grande projeto na minha vida e na vida da minha família. Aos 13 anos de idade, eu vim me afastar do Evangelho, vim me afastar do Senhor. E Deus, ele tinha falado um tempo antes com a minha mãe que o inimigo ele ia preparar alguns laços para me tirar da presença de Deus. Porque quando Deus ele tem projeto na vida de alguém, o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados esperando os projetos de Deus ser postos em prática, perdão, e acontecer assim naturalmente. Ele vai lutar, ele vai tentar tirar o foco, ele vai buscar atrapalhar. Ainda que o que Deus tem na vida do ser humano, por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando Deus ele age, nada, ninguém pode impedir. Mas o inimigo ele busca atrapalhar. E eu me afastei da presença do Senhor, fiquei 11 anos para ser mais preciso, longe da presença de Deus. E dentro desse inteirinho aconteceu muita coisa na minha vida, né? Eu queria estar relatando algumas coisas aqui, fazendo um resumido em tudo isso, mas para que os irmãos que nos acompanham aí entendam melhor. A primeira coisa que aconteceu na minha vida é que eu entrei no mundo das drogas, eu passei a usar droga, eu passei a usar droga como cocaína, maconha, cheguei a experimentar até mesmo crack, lança-perfume. Eu estou contando isso para que os jovens que estão nos acompanhando entendam que o inimigo ele não brinca, ele tenta atrapalhar, ele tenta buscar tirar a essência do Senhor nas nossas vidas. Então eu entrei no mundo das drogas, fiquei 11 anos nesta vida e o que chama a atenção é que Deus ele levantou uma guerreira para interceder por mim durante esse tempo, foi a minha mãe. A minha mãe talvez foi a única pessoa que acreditou em mim, a única pessoa que durante esse tempo ela não lançava assim palavras de julgamento. Ela me dava força, orava por mim, sempre me convidando para me voltar aos pés do Senhor.
Porém eu não tinha força. Eu não tinha força. A Bíblia Sagrada, em algumas passagens, ela diz que é melhor o homem não conhecer o Senhor do que conhecer e não obedecer. Eu conhecia o Evangelho, mas eu não tinha força para voltar para o Senhor. E dentro desse tempo aconteceu muita coisa na minha vida. Eu sou natural do estado da Bahia, da cidade de Nova Canaã. Alguns que estão nos acompanhando agora sabem disso, me conhecem. É até contemporâneo meu também. E eu vim aqui para o estado de São Paulo a trabalhar com cerca de 17 anos. E aqui parece que as coisas pioraram um pouco, que eu comecei a usar droga com mais intensidade, se afastei bem dos caminhos do Senhor e morando na casa de alguns parentes, e eu não tinha força, e parece que eu ia caminhando para um abismo cada vez mais pior. E Deus, ele preparou uma ocasião, eu me lembro com a época, eu estava vindo embora do trabalho de moto, e eu sempre gostava de carregar uma Bíblia, uma pequena Bíblia, dentro da minha bolsa, que eu levava para o trabalho. Essa Bíblia foi minha mãe que tinha me dado. E eu lembro que quando eu estava angustiado, nos momentos de angústia, a única coisa que me dava paz era ler aquela Bíblia que a minha mãe tinha me dado. E eu nunca esqueço disso. Eu sempre lia os Salmos 40, versículo 4, que diz que bem-aventurado é o homem que deposita a sua confiança no Senhor. Quando eu lia este versículo, isso me dava paz no meu coração. Isso me dava força para me continuar vivendo. E aí passei cerca de quase 4 anos no estado de São Paulo e retornei para a Bahia. Só que esse retorno meu à Bahia foi um projeto de Deus, porque Deus ele que tinha algo comigo ainda na Terra. Eu comecei a entrar em um estado depressivo nesse tempo todo, nesses 4 anos que eu estava no estado de São Paulo, e não sabia por quê. Eu era um jovem, nessa época já com quase 21 anos, e eu praticamente tinha tudo que um jovem poderia ter. Eu tinha um bom emprego, nesse tempo eu tinha moto, eu tinha carro, eu tinha uma família que me apoiava, mas eu não entendia porque eu não era feliz. E às vezes eu me pegava conversando comigo mesmo e com Deus e perguntando para Deus por que eu não era feliz. Talvez tem pessoas nos acompanhando agora que estão fazendo essa mesma pergunta para Deus, né? Porque ele tem tudo e não é feliz. Porque quando falta um sentido na vida do homem, a vida do ser humano ela tem que ter um sentido, tem que ter uma motivação. Porque a gente somos regidos por isso. Só dando uma pálida ideia aqui, por exemplo, você trabalha porque você sabe que no final do mês você vai ter um salário. Você, às vezes, tem um projeto, você tem um sonho, e você luta por ele porque você quer alcançar isso. Então, é uma motivação que você tem. Então, eu me pegava fazendo essa pergunta, por que eu não era feliz? E depois de um tempo que eu fui descobrir, estava faltando um sentido, esse sentido era um sentido espiritual na minha vida. Estava faltando Jesus fazer parte, realmente. Porque eu conhecia Jesus, a semente do evangelho habitava no meu coração, mas eu não conseguia seguir ou assinalar isso. Então, quando eu retornei ao estado da Bahia, eu comecei a encontrar paz, mas eu não encontrei, porque Deus tinha algo na minha vida, só que eu não dava lugar para isso acontecer. E quando eu retornei para o estado da Bahia, eu continuei nesta vida de droga, entrei na bebedice também, na prostituição. Durante a noite eu ficava com várias mulheres, usava muita droga, e eu, um rapaz novo, mas estava me jogando mesmo. Algumas pessoas que eram próximas de mim começaram a se afastar de mim. Para os irmãos que estão nos acompanhando ter uma ideia, eu pesava cerca de 83 quilos. Eu cheguei a pesar 64 quilos. Eu emagreci com um tempo muito rápido. E o inimigo ele tentou me matar algumas vezes também, através de acidente. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava dirigindo meu carro, voltando do trabalho para casa. E, de repente, o carro ele perdeu o controle. Eu tentei controlar o carro e o carro ele jogou para o lado de uma cerca, de um acostamento, e ficou de pendurado em cima de um barranco. E ali eu
consegui tirar o carro daquele lugar, andei um pouco mais para frente, parei e comecei a refletir na minha vida o que estava acontecendo. Em outra ocasião também, eu estava andando de moto, eu estava vindo em casa buscar um capacete para me buscar outra pessoa e ao passar em um cruzamento ali da cidade de Nova Canaã, eu me lembro que eu estava tão bêbado, tão drogado, que quando eu atravessei a rua, eu furei o cruzamento, vi um carro na minha direção, e nisso que veio esse carro na minha direção, eu só tive uma única reação. Essa única reação foi levantar a perna para que aquele carro não atingisse a minha perna. Eu fui arremessado mais ou menos a uma distância de 10 a 12 metros. Aquela pancada foi tão forte que eu caí debaixo de uma splinter e acabei batendo a cabeça em uma guia. Quando eu bati a cabeça naquela guia, o capacete ele rachou de cima e embaixo. E ali eu fiquei desacordado. Algumas pessoas que viram o acidente, eles vieram tentar me socorrer. Eu lembro que eles me chamavam, mas eu não conseguia responder eles. Depois de um tempo eu voltei à minha consciência e a minha moto estragou, deu praticamente perda total. Eu fui para casa todo cortado, todo ensanguentado. E naquela noite, eu, em vez de ir para casa, ir para o hospital, fazer algum tipo de tratamento, eu fiquei tão furioso por aquele fato que aconteceu, que eu saí para uma balada que estava acontecendo na cidade. E o dinheiro que eu tinha no bolso, aquele dia eu gastei tudo. Amanheci o dia, voltei para casa às 5 horas da manhã, todo quebrado, todo ensanguentado. Só que, irmãos, eu acredito em uma coisa, eu creio que você também que está nos acompanhando, acredita piamente no Senhor, que ainda que o mundo todo vire as costas para a gente, o Senhor ele não vira as costas. O Senhor ele sempre acredita em mim, acredita em você, independente da nossa situação. Porque o projeto que Deus tem na vida do homem é muito maior do que uma circunstância que porventura ele esteja vivendo. É muito mais maior do que uma situação que ele esteja atravessando. E o que estava faltando na minha vida era eu ter um foco. Às vezes na nossa vida é necessário a gente abrir mão dos nossos projetos para viver os projetos de Deus. E é isso que certas pessoas às vezes não entendem. Ele quer viver a vida dissolutamente, da sua maneira, e não tem a consciência de às vezes abrir mão daquilo que ele quer, daquilo que ele acha que é convicção para ele, para viver aquilo que Deus tem para ele. Então, aconteceu uma série de coisas comigo. Depois desse acidente, eu fiquei um tempo em casa, pois eu estava machucado. E nesse tempo, minha mãe sempre orando por mim, buscando a Deus pela minha vida, acreditando que Deus poderia mudar alguma situação. Para os irmãos terem uma ideia, chegou um tempo da minha vida que eu mesmo perdi a esperança em mim. Eu achava que não ia ter mais jeito para mim. Inclusive, eu comecei a fazer uma pergunta para Deus. E a pergunta que eu fazia para Deus era a seguinte: Deus, será que se eu morrer nessa situação, para onde eu irei? Se eu partir desta vida para outra, como é que vai ficar a minha situação? E eu fazia essa pergunta. E as pessoas começaram a perceber que eu não estava normal. Eu comecei a entrar num estado depressivo tão forte que às vezes eu sentava em um lugar e não via o tempo passar. E isso começou a me prejudicar, tanto na área do trabalho, como nas coisas, nas atividades normais do dia a dia que eu fazia. Isso começou a me prejudicar. E as pessoas me perguntavam o que estava acontecendo comigo e eu não conseguia assinalar, eu não conseguia explicar para as pessoas. Eu não estava bem, eu não estava normal, porém eu não conseguia pedir ajuda. E o tempo foi se passando. Eu me lembro que minha mãe ela sempre me convidava para ir à igreja. Ela me chamava para ir à igreja e eu dizia para ela que eu ia. Só que todas as vezes que eu me preparava para ir para a igreja, era como se alguma coisa acontecesse e me impedisse de ir. Eu me lembro uma época que eu me arrumei todo e ia para a igreja com minha mãe um dia de domingo, final de semana, e quando deu cerca de 7 horas da noite, um amigo, um colega daquela época, ele chegou na minha casa me chamando para ir a um lugar com ele. Ele dizia que seria rápido, que a gente iria voltar. Eu disse para ele que eu não podia ir, porque eu iria à igreja. Ele disse, não, é coisa rápida.
E quando eu fui com ele, de repente, quando eu percebi, eu estava bebendo e estava usando droga novamente e não estava apto para ir à casa de Deus. E para a gente resumir, para mim não tornar muito muito intenso esse testemunho, eu me lembro que chegou um dia que eu saí, fui para uma festa e ali eu bebi tanto que eu vim para casa nos braços dos outros. E quando eu cheguei em casa, 3 horas da manhã, eu lembro que quando eu abri a porta, minha mãe estava num sofá de casa e ela estava, irmãos, acordada. E eu perguntei para ela, eu questionei ela por que ela estava acordada até uma hora daquela. Ela disse que estava sem sono, mas na verdade ela não estava sem sono, sem sono. Ela estava orando pela minha vida, ela estava buscando por mim. Ela estava de joelho pedindo a Deus para me livrar, onde quer que eu estivesse. E enquanto eu não chegava, ela não ia dormir. E eu acho interessante isso, que a Bíblia fala lá no livro de Isaías, que pode até uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas todavia Deus não esquecerá de nós. E a Bíblia ela dá a entender que o único amor que chega perto do amor de Deus é o amor de mãe. A mãe ela não esquece do filho, a mãe ela não desiste do filho, independente da situação que o filho esteja passando, ela não desiste. Mas teve uma outra época, chegou um parente meu do estado de São Paulo. Eu lembro que nessa época ele trouxe muita droga, ele trouxe muitos pinos de cocaína, muitas drogas para a gente usar. E eu lembro que a gente saímos 7 horas da manhã para beber, para usar droga. E começamos a usar droga às 7 horas da manhã e só paramos de usar droga às 3 horas da manhã do outro dia. Eu lembro que eu cheguei para ele e mais uns colegas estavam com a gente e disse, olha, eu estou indo embora porque eu já não consigo mais, eu não estou se sentindo bem. E ele falou, se você quiser ir, você pode ir, eu vou ficar mais um pouco. E eu estava voltando para casa. E durante o percurso que eu estava voltando para casa, eu vim passando mal durante esse percurso. E eu acredito que aquela noite foi a noite que eu ia ter uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. Porque quando eu cheguei em casa, eu entrei, fechei a porta, todo mundo dormindo, todo mundo da minha família ainda, eu morava com minha mãe esse tempo, e eu fui dormir, mas quando eu fui dormir, o sono não vinha. Porque para quem não sabe, a pessoa que está sob efeito de cocaína, a pessoa que usa muita cocaína, ele não consegue dormir. Porque o efeito da cocaína, ele dá uma adrenalina muito grande no corpo da pessoa, e a pessoa ele fica elétrico, ele não consegue dormir, ele não consegue se acalmar, ele tem aquela adrenalina no corpo. E foi o que aconteceu comigo. E eu me lembro que uma semana antes, um colega meu havia morrido de overdose. Ele tinha tomado um litro de conhaque naquela época e usado muita cocaína. Ele foi dormir, mas não acordou mais. E aquilo ficou na minha mente naquele momento. Eu falei, se eu dormir e eu não acordar mais, então o sono não vinha, eu também não queria dormir. Aí eu tive uma ideia de levantar, ir ao banheiro e lavar o rosto para ver se o efeito da droga passava. E quando eu fui fazer isso, eu lembro que na cozinha da minha mãe tinha uma mesa redonda, que nós ali se reunia aos domingos para confraternizar, para o almoço de domingo, para reunir a família. E quando eu fui virar aquela mesa para ir ao banheiro, eu me lembro que ali eu apaguei. Eu apaguei e bati com muita força o rosto naquela mesa. E aí eu lembro, irmãos, que eu vivi uma experiência sobrenatural naquele momento. Porque quando eu bati o rosto, eu caí e eu apaguei. E quando eu apaguei, a minha visão ela ficou escura. Tudo ficou escuro diante de mim. E eu busquei força para levantar, mas eu não consegui. Não conseguia, porque estava tudo escuro. Ali naquele momento eu entendi que eu estava partindo. Ali eu entendi que eu já não estava mais no meu corpo, o meu espírito já não estava mais no meu corpo. E eu tentei gritar por ajuda, mas minha voz também não saía. A minha irmã, ela dormia no quarto ao lado, e eu tentei gritar ela para me ajudar, mas a voz não saía. Eu me lembro que o único recurso que eu tive naquele momento foi falar com Deus na minha mente. Eu disse para Deus naquele momento, Senhor,
eu sei que eu estou morrendo, eu sei que eu estou partindo, mas se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir, eu vou voltar para os teus caminhos, eu vou ser diferente. E naquele momento que eu liberei aquelas palavras, eu me recordo muito bem que veio uma força, eu não consigo explicar para os irmãos da onde veio aquela força, mas eu creio que veio da parte do Senhor. Veio uma força tão grande no meu corpo e ali eu consegui me levantar. E eu me lembro quando eu me levantei que eu olhei para mim, eu lembro que eu estava suando muito, eu estava transpirando muito e eu levei a mão no meu coração, só que quando eu coloquei a mão no meu coração estava parado. Meu coração parou literalmente naquele momento. E ali eu fiquei assustado, eu sentei na cadeira ali da mesa, que estava ao redor da mesa, e fiquei preocupado com o que estava acontecendo comigo. Aí levantei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, por causa da pancada, o meu olho estava muito inchado e o coração ele começou a entrar em um processo que ele voltava a bater, voltava a funcionar e parava. Voltava a bater e parava. Chegou um tempo que ele parou totalmente. E eu não entendia porque meu coração parou de bater ali e eu não morria, eu não partia. Mas eu tenho para mim que ali eram as boas mãos do Senhor me guardando, me dando uma nova chance. Eu quero dizer para você que se porventura você está vivendo uma situação semelhante à minha ou até pior, e se Deus nesse dia de hoje está permitindo você ouvir esse testemunho, é porque Deus ele está te dando uma nova chance. É porque Deus ele está te dando uma nova chance para tu escrever uma nova história diferente. Não desperdice esta chance. A palavra de Deus nos diz no Salmos 95, versículo 7, na parte B, quando ouvires, pois, a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Então não endureça o teu coração, porque eu creio que se você está acompanhando esta live, você está acompanhando esse testemunho, é porque Deus quer edificar a tua alma, é porque Deus quer edificar a tua vida. Então, naquele momento, eu entendi que o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele é apenas uma matéria, ele é apenas barro pós-cinza, ele não é nada. E ali eu estava numa situação adversa, uma situação que tinha fugido do meu controle. Porque o ser humano, enquanto a situação está no controle dele, ele consegue ter paz, ele consegue ter tranquilidade. Mas quando a situação foge do controle dele, isso lhe preocupa. Eu sempre gosto de dizer, pela misericórdia do Senhor, hoje eu pastorei uma congregação, e lá na congregação onde o Senhor permite, pela misericórdia, a gente estarmos ali na frente de um rebanho, eu digo para os irmãos que enquanto as coisas estão no campo do possível, a gente podemos fazer. Mas quando as coisas saem do campo do possível para o campo do impossível, aí só Deus pode fazer algo por nós. Só Deus pode tratar, só Deus pode dar direção, só Deus pode trazer algum tipo de recurso que porventura a gente esteja necessitando. E ali eu lembro que já era quase 5 horas da manhã, a minha mãe, ela acordou com tudo aquilo, a minha irmã também, ela acordou, ela veio perguntar para mim o que estava acontecendo, e eu lembro que nessa época na minha casa ninguém sabia que eu estava passando por aquela situação, estava nas drogas, estava na bebedeira. Eu disse que eu tinha bebido muito naquele dia, e a bebida tinha feito um efeito diferente em mim, mas na verdade eu estava sob efeito de droga. Naquele momento eu lembro que o meu padrasto, que já dorme no Senhor, ele me socorreu, ele me colocou dentro do carro e ali, juntamente com minha mãe, me levou para o pronto-socorro do hospital de Nova Canaã. E ao chegar ali, eu fiquei em uma sala e uma enfermeira, ela entrou e perguntou para mim o que estava acontecendo. Essa época era uma época do mês de junho, era festa junina ali na cidade, e ela perguntou para mim se eu estava bebendo. Eu falei que sim. Ela perguntou para mim se eu tinha usado droga. E ali eu fiquei com vergonha da minha mãe, das pessoas da minha família que estavam ali. E eu disse que não, eu disse que eu tinha bebido muito. Só que ela disse assim, olha, se você não quiser falar, confessar que você estava usando droga, não precisa. Mas sabe o que aconteceu com você? Eu disse não. Ela disse, você deu um começo de overdose. Você está aqui por um milagre, você ainda está vivo por um milagre. E ali naquele momento eu lembro que eu tomei uma bolsa de glicose, eu não estava muito bem, e voltei para casa. E nisso que eu voltei para casa, eu fiquei um tempo em casa, retido. Eu fiquei ali dentro de casa um pouco isolado.
refletindo a minha vida, e naquele momento eu percebi que não dava para mim continuar da maneira que eu estava vivendo. Eu precisava fazer algo por mim, ou ao contrário disso, certamente eu partiria. Eu estava morrendo aos poucos. Na verdade, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Porque tem pessoas que às vezes ele está numa situação, ele acha que está vivendo, ele acha que está bem, mas na verdade ele não está vivendo, ele está apenas vegetando. Porque vida de verdade é no Senhor. Vida de verdade é viver aos pés do Senhor. Então, eu fiquei um tempo em casa, eu me lembro que eu fiquei refletindo, irmão. Mas quando o homem ele está no lamaçal do pecado, às vezes ele não consegue assinalar. Ele acha que só foi uma situação, eu achei que só tinha sido uma situação que aconteceu na minha vida e aquilo ia passar. Depois de um tempo, eu me lembro que eu voltei a sair de novo, eu voltei a usar droga, eu voltei àquela velha vida. Só que dentro de mim começou a acontecer algo de diferente. Eu me lembro que eu ia para os lugares, para os bares, para as baladas que geralmente eu frequentava com aquelas pessoas que aparentemente eram meus amigos, e aconteceu que eu não conseguia mais ficar naquele lugar. Eu chegava em um lugar e eu sentia um incômodo muito grande. Eu sentia um grande desejo de ir embora daquele lugar e ir para casa. E eu me lembro que, com certa feita, eu cheguei dessa maneira em casa e a minha mãe estava com a blusa minha, orando de joelho, intercedendo pela minha vida. E na oração ela dizia: Senhor, onde quer que meu filho esteja, vai de encontro a ele e traga ele para casa. E foi exato o momento que eu cheguei. E ali Deus começou a fazer uma obra na minha vida, uma obra extraordinária na minha vida. E depois de um tempo, minha mãe voltou novamente a me convidar para ir à igreja. E eu, dentro do meu quarto, eu falei para Deus: Deus, de mim mesmo eu não tenho força, eu sei que eu estou no erro. Eu sei que um dia eu te servi, eu sei que um dia eu estava nos teus caminhos. Mas agora eu me encontro nessa situação, não tenho força para voltar para os teus caminhos. Mas se o Senhor ainda tem algo na minha vida, que o Senhor faça algo por mim, me dê força para ir na tua casa, me dê força para voltar, porque de mim mesmo eu não tenho. Eu me lembro que eu consegui ir à igreja com a minha mãe. E ao ir à igreja, eu lembro que o pastor local estava pregando. E era uma mensagem de salvação. Ele estava trazendo a mensagem sobre o filho pródigo. Naquele dia, ele estava pregando em Lucas capítulo 15, sobre a parábola do filho pródigo. E ao chegar ali naquele lugar, aquela palavra falou comigo. Aquela palavra entrou dentro do meu coração. E no final daquela mensagem, eu, com vergonha, eu meio sem jeito ali, porque eu tinha muito tempo que eu não fazia parte daquele ambiente da igreja, da casa do Senhor. Eu me lembro que eu sentei no último banco para ninguém me incomodar. E fiquei ali. E, de repente, no final daquela mensagem, daquele sermão, o pastor ele fez o apelo. Ele disse: você que está afastado dos caminhos do Senhor e pediu para Deus fazer uma obra na sua vida, levante sua mão, faça uma nova aliança com o Senhor nesse dia de hoje. E eu me lembro que, não sei como, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que me deu força naquele momento. E ali eu levantei a minha mão e me rendi novamente ao Senhor. E naquele dia, é como se tivesse um fardo de dentro de mim, como se tivesse um peso de dentro do meu coração. Naquele dia eu voltei para casa tão radiante, a minha mãe voltou feliz, a minha família, as pessoas que me conheciam, ficou feliz com aquela decisão que eu havia tomado naquele dia. Só, irmãos, que eu digo uma coisa: quando a gente está afastado dos caminhos do Senhor, o apóstolo Pedro, na sua carta, salvo engano, no capítulo 2, versículo 19, ele diz que quando o homem ele se afasta do caminho do Senhor, o segundo estado torna-se pior do que o primeiro. Então, o meu segundo estado estava pior do que o meu primeiro. Ou seja, de quando eu tinha aceitado o Senhor pela primeira vez, naquele dia eu estava voltando. Mas eu assentei algo no meu coração. Eu agarrei aquela chance que Deus estava me dando. Eu disse para Deus: Deus, nos meus momentos de fraqueza, me ajude. Porque eu não quero voltar mais para onde eu estava. Porque naquele dia o Senhor estava me dando uma nova chance. E ali eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu lembro que o que Deus começou a fazer na minha vida foi muito rápido. Foi muito rápido o que Deus fez na minha vida a partir daquele momento. Eu me lembro que com 3 dias que eu tinha reconciliado com o Senhor, eu fui a um culto de ensino, e numa terça-feira. E no final daquele culto de ensino, eu me lembro que terminou o culto, o pastor deu uma bênção apostólica, e a gente ficamos ali conversando. O crente tem esse hábito de, ao término do culto, ficar conversando,
quando não é para fora da igreja, dentro da congregação mesmo. E nós ficamos ali. Eu me lembro que uma jovem, aparentando ter mais ou menos uns 15 anos de idade, aquela jovem, ela louvava ao Senhor, aquela jovem era uma jovem cheia do Espírito Santo. Eu me lembro que ela se aproximou de mim e começou a olhar muito fixamente para mim. E eu não entendi o que aquela jovem queria. E até mesmo eu pensei comigo, será que essa jovem está querendo me paquerar? Eu pensei comigo naquele momento. Mas, na verdade, era algo que Deus queria fazer naquele momento. Aquela jovem com autoridade muito grande, ela se aproximou de mim e ela disse para mim, olhando nos meus olhos, disse para mim: olha, moço, eu não te conheço, mas eu não posso sair daqui hoje sem fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ela disse: fecha o teu olho. E eu fechei o meu olho. Naquele momento, quando eu fechei o meu olho, ela colocou a mão no meu peito e ela ministrou sobre a minha vida o batismo do Espírito Santo. Irmãos, naquele mesmo dia, o Senhor ele me batizou com o Espírito Santo. Eu voltei para casa tão embriagado com o Espírito Santo que eu tive que voltar nos braços da minha mãe e das pessoas que estavam me acompanhando. Porque Deus ele sabia, irmãos, talvez Deus ele fez essa obra tão depressa na minha vida que eu poderia fraquejar e voltar novamente para o que eu era antes. E resumindo aos irmãos, após isso, eu me lembro que com um ano na presença de Deus, Deus me levantou como pregador da sua palavra, me levantou como cooperador da sua casa, depois me levantou como diácono. Eu lembro que eu servi ao Senhor como diácono cerca de 4 anos. E daí para frente, irmãos, Deus ele começou a fazer uma transformação em mim. Deus ele começou a tirar as coisas velhas da minha vida e trazer coisas novas para mim. E o engraçado é que aquelas pessoas que viviam comigo, meu telefone tocava praticamente o dia inteiro. Aqueles amigos, aparentemente, que eram meus amigos, se afastaram de mim. Porque quando as pessoas que andam com você, que você está no mundo, elas aparentemente são seus amigos e você faz uma decisão dessa, toma uma decisão dessa, as pessoas se afastam de você. Se afastam porque a Bíblia fala que a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Então, eu já não estava mais vivendo naquele mundo que eu vivia antes. Eu era diferente. Eu me lembro que eu tive que fazer muitas renúncias. E se nesta noite você me fizesse uma pergunta, o que é evangelho? Eu lhe responderia que evangelho é renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar, você não consegue ficar de pé diante da presença de Deus. Eu me lembro que nesse tempo eu namorava uma moça e quando eu me converti, ela veio também para os pés do Senhor. Só que ali ela não estava convicta do que ela queria. E quando eu vim para o Senhor, que eu me reconciliei, eu vim com convicção muito grande. Eu estava disposto a enfrentar tudo e todos para estar na presença de Deus. Porque ali eu tinha aquilo como a última chance que Deus estava me dando de vida. E ali naquele momento, aquela jovem começou a me acompanhar, mas chegou um tempo que ela começou a fraquejar na fé. Eu lembro que uma certa feita eu perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela olhou para mim e disse: você está muito impressionado com a igreja, você está muito preso à igreja, você não quer fazer outras coisas. E ali eu entendi que o coração dela não estava na obra. E eu entendi também que eu precisava fazer uma escolha. Uma certa feita, ela me colocou contra a parede, ela disse para mim: olha, você nesse exato momento tem que fazer uma escolha. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: você tem que escolher ou ficar comigo ou escolher ficar na igreja. E ali foi uma decisão muito dura que eu tive que tomar, pois eu gostava daquela jovem. A gente já tinha um tempo namorando, já tinha criado um vínculo, um afeto um para com o outro. Mas o que estava dentro de mim, pela obra de Deus, ardia no meu coração, era muito forte. E ali eu disse: olha, eu escolho estar nos pés do Senhor. Eu escolho estar nos pés do Senhor. Naquele momento, ela disse: então não dá mais certo a gente ficar junto. Ali eu fiquei triste naquele momento, mas eu sabia que foi a melhor decisão que eu estava tomando. E, irmãos, eu ainda jovem, eu ainda imaturo na presença de Deus, mas Deus ele começou a me honrar justamente por causa dessa renúncia que eu fiz. Então Deus ele nos honra de acordo com a gente vai aceitando a vontade dele na nossa vida.
de acordo com que você vai vivendo os projetos que Deus tem para você. Porque muitas vezes as pessoas eles querem viver a sua vontade. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não é condenado pelo aquilo que aprova. O apóstolo Paulo diz isso ali na carta dele aos Romanos, no capítulo 15, versículo 22. Então, Deus ele começou a fazer essa obra na minha vida, só que eu tive que renunciar, eu tive que abrir mão de algumas coisas, eu tive que abrir mão da velha vida, do velho eu, para viver aquilo que Deus tinha para mim. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu já estou resumindo aqui para não enfadar os irmãos, mas eu digo que tem dois leões dentro do homem, um da carne e um do espírito. O que você alimentar mais vai te dominar. Se você alimentar o leão da carne, você vai ser uma pessoa carnal. Mas se você alimentar o leão do espírito, o mal, as concupiscências da carne, ela não vai conseguir tomar conta do teu ser nem da tua mente. Então eu alimentava o Espírito de Deus que estava sobre a minha vida. E eu disse para Deus, Deus, eu quero fazer a tua obra, mas eu preciso de alguém do meu lado, uma companheira. Eu me lembro que com 2 anos de crente, Deus ele preparou, que hoje é minha esposa, a irmã Mislana, quero até justificar aqui a ausência dela, ela saiu para cumprir uma agenda, foi ministrar a palavra de Deus, mas ela mandou a Amém. paz para todos que acompanha. Amém? E Amém. Deus, Amém. a irmã Mislana, que está caminhando comigo, minha adjuntora, e a partir daí Deus começou a me levar para voos cada vez mais altos. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou onde eu estou porque um dia eu tomei uma decisão. Um dia eu fiz uma escolha. E você também que está nos acompanhando, que ainda não serve a Deus ou quer afastar dos caminhos do Senhor, talvez Deus está esperando você tomar uma postura. Talvez Deus está esperando você fazer uma escolha. Escolha essa de fazer aquilo que lhe apraz, fazer aquilo que apraz ao Senhor. No dia que você fizer isso, você vai encontrar paz para a tua alma. Porque quando eu fiz essa escolha, eu encontrei paz para a minha alma. Perdi algumas coisas no começo que aparentemente era bom para mim, mas o Senhor ele me recompensou. E tem um ditado que diz que às vezes para a gente ganhar, a gente temos que perder. Então foi isso que Deus fez na minha vida. Essa é a minha história de vida. Foi isso que Deus continua a fazer também na minha vida, que Deus tem me levado a lugares, a viver situações, a viver sonhos que, ao meu ver, era quase impossível. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu já estou pastoreando a segunda congregação aqui na cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Ministerialmente, Deus ele me exaltou, financeiramente também. Hoje, eu sou uma pessoa que eu edifico vidas através do meu testemunho, através dos momentos que Deus me dá a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Hoje sou um pastor de ovelhas. O Senhor ele me colocou na frente de um rebanho. E o Senhor ele também pode fazer uma transformação na vida de alguém que está nos ouvindo nessa noite. Quem sabe esse testemunho é para você. Quem sabe essa é a tua noite. É a noite da mudança, é a noite da transformação na tua vida. Só é você dar um passo para o Senhor. E eu agradeço ao irmão Danilo por esse espaço a mim cedido, compartilhar com os irmãos um pouco do meu testemunho. Poucas pessoas sabem qual foi a minha origem no Evangelho. Tem pessoas que até hoje, Danilo, olha para mim e diz, você é tão novinho e está já num patamar de pastor. É porque o projeto de Deus começou cedo na minha vida. Em nome E de o inimigo Jesus. atrapalha esse projeto de Deus na minha vida. Mas o Senhor ele foi fiel, ele me deu uma nova chance. Ele me deu a oportunidade e hoje eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. Hoje eu tenho uma esposa que me ladeia nos meus projetos, na minha caminhada cristã. Tenho uma família abençoada também que está comigo. E eu só tenho que agradecer ao Senhor pelos seus pontetosos feitos que Ele fizera na minha vida e que pode fazer na vida de qualquer um. Só é abrir o coração, deixar o Senhor trabalhar. E ainda que você não tenha força, mas se você tão somente dá vazão para o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer também coisas extraordinárias na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que nos ouviu nesta noite. Espero que esse testemunho edifique a tua vida, edifique a tua casa e ajude você a mudar a tua situação. Que Deus em Cristo abençoe. Irmão Danilo, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém. E quero lhe parabenizar
por essa iniciativa de abrir aqui essas lives, trazendo testemunhos cristãos, porque isso é muito edificante e a gente precisa realmente testificar as grandezas de Deus que fizeram na nossa vida. Verdade. Só quero abrir um espaço aqui para cumprimentar Gutierre. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Cumprimentou aqui. Ô, Robson, mas eu só fiquei pensando naquela parte que você falou que teve um acidente e logo após você foi pra festa. E a sua mãe, como é que ficou? Ela não ficou sabendo do acidente, não? Ou Eu ela fui para soube? casa, eu fui Ah, tu foi para pra casa, casa. fui todo ensanguentado, porém, Entendi. ela queria tratar de mim, ela queria me levar para o hospital, mas naquele momento eu fiquei tão irado pelo que aconteceu, que eu disse, já que aconteceu isso comigo, o que eu tiver agora no bolso eu vou gastar, eu vou beber, eu vou amanhecer o dia. Ah, sim, entendi. Aí você foi e depois saiu de novo. Saí de novo, fui para casa, a Ah, moto, entendi. só deixei a moto em casa e fui de a pé mesmo. E naquele dia eu amanheci o dia bebendo, usando droga, me prostituindo. Foi uma destruição Entendi. total naquela noite. Entendi. Irmã Dilene, a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando sua vida de porções. Entendi, Robson. Então, saiu de casa e depois voltou. Qual foi? Você saiu, aí voltou cedo, no caso. Foi, no momento do acidente, as pessoas me socorreram. E só um Aham. detalhe, mano, que eu veio à mente agora, eu recordei. Eu tinha acabado de comprar Sim. aquela moto, a moto nova, a Hum, moto total naquele dia. E eu consegui, a moto tinha entortado algumas peças, e ali as pessoas conseguiu puxar e a moto conseguiu pegar aquele dia, eu consegui trazer ela em casa, mas não dá para me ficar rodando, então eu deixei em casa. Eu me lembro que naquele tempo eu tinha saído de uma empresa aqui no estado de São Paulo e tinha pegado uma parcela do seguro-desemprego, eu estava com cerca de R$ 800 a R$ 900. Naquele tempo era muito dinheiro e eu gastei todo aquele dinheiro uhum. durante a noite. Entendi, entendi. Então, a gente está encerrando nossa live por aqui. Já está chegando ao tempo aí, daqui a pouco a live já encerra só se chegar o tempo estimado. E eu quero agradecer o presbítero Robson expor sua vida, expor o seu testemunho que Deus fez e agradecer por aceitar o convite no momento que eu fiz, já aceitou de vez e continua abençoando sua vida. Eu creio que Deus tem grandes obras para fazer através da sua vida, através da sua história. Eu acredito que os ouvintes e os que vão assistir depois, que eu vou deixar salvo a live, vai se identificar também com a história. Robson, eu só queria pedir para você deixar uma mensagem para os ouvintes, para quem vai ouvir depois, de motivação, de continuar nessa vida cristã e de que não é também aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Bom, Danilo, a Bíblia Sagrada ela diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que diz que Satanás, o príncipe desse século, ele cegou o entendimento dos homens para que não veja resplandecer a luz do Evangelho. Então, muitas vezes as pessoas estão com a mente cauterizada de conhecimento de Deus e está vivendo uma situação e acha que é o fim, que não tem mais jeito para ele, que não há mais solução, que ali é o fim do túnel. Pois eu quero dizer para essas pessoas que nos assistem que não é o fim do túnel, coisa nenhuma, que o impossível para Deus não existe. Deus ele pode transformar, ele pode mudar a situação de qualquer um. Deus ele pode pegar o homem do meio do monturo, levantar e colocar como ele me colocou no meio dos príncipes. Eu me sinto um príncipe do Senhor. Deus ele me colocou em um patamar que eu jamais imaginaria de estar. E eu queria dizer para essas pessoas que às vezes estão passando por um momento de dificuldade, estão nas drogas, quem sabe como eu um dia tive, está passando por um momento de degradação na sua vida, que há jeito sim para a sua vida. Há uma transformação. O Senhor ele pode mudar a tua situação, mas você precisa dar um passo, abrir o coração e deixar o Senhor trabalhar. Amém. Em nome de Jesus. Então nós estamos encerrando essa live aqui. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de Robson, a sua família por completa. E abençoando também os ouvintes. Que Deus continue transformando vidas. Ele ainda transforma vidas. Tá bom, meus irmãos? Robson quer fazer mais um complemento? Não, não, tá de bom tamanho. Só queria agradecer mais uma vez ao irmão Danilo, né, que o Senhor abra a Amém. janela do céu, toda sorte de bênção
para com a tua vida. Amém. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live. Eu vou estar Senhor, meu postando aqui, querido. viu? Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor. Amém. Tchau, tchau. Deixa eu só encerrar aqui.